Neste vídeo, eu encerro a análise do conteúdo do texto de um artigo, de uma tese, de uma dissertação, e eu vou analisar no vídeo o capítulo Discussão. O foco principal do capítulo Discussão é a análise dos resultados. Você deve apresentar a sua opinião, suas interpretações e suas conclusões sobre os resultados do trabalho. Além disso, há vários outros tópicos interessantes para serem apresentados. É um capítulo bastante flexível em termos de seu conteúdo. E quais são as características do capítulo Discussão? É um capítulo analítico, você vai analisar os seus resultados. Ele é explicativo, você vai explicar o que aconteceu durante a pesquisa. Ele é argumentativo, você vai raciocinar sobre os resultados. E, além disso, ele é formal, como todos os outros capítulos. Mas, mesmo assim, esse capítulo ele permite a linguagem de forma pessoal. Eu vou mostrar isso depois, mais tarde. Em vez da linguagem impessoal, como foi usada nos capítulos anteriores. Esse capítulo é o momento de pensar alto. É quase uma conversa com a leitora, com o leitor. Em seguida, eu vou falar sobre a organização desse capítulo e vou oferecer uma listagem de tópicos que são geralmente apresentados nesse capítulo de discussão. E a sequência desses tópicos você tem que escolher, você tem que decidir qual a melhor maneira de apresentá-los e qual a maneira que convém a apresentação da sua pesquisa, dos seus resultados, das suas conclusões. À medida que você realizou o seu estudo, sua pesquisa, você já deve ter interpretado os resultados à medida que eles foram surgindo. E, ao final da pesquisa, será possível proceder a uma análise mais aprofundada, mais adequada e mais correta dos resultados. E a reflexão sobre esses resultados e a sua interpretação permitirá expor as conclusões definitivas do seu estudo. Pense em uma boa estratégia para apresentar os resultados e as respectivas conclusões que eles geraram. Talvez seja uma boa ideia elaborar inicialmente uma lista dos resultados e das conclusões para fazer uma organização melhor da sua sequência. Aqui vão algumas ideias para organizar o capítulo discussão e para inicialmente construir uma lista de tópicos, ou principalmente uma lista de resultados com as suas conclusões. Por exemplo, agrupar as conclusões por grupos de experimentos, ou pela sequência em que os resultados foram relatados no capítulo anterior, no capítulo de resultados, ou de acordo com as questões e objetivos colocados no capítulo introdução. Na apresentação das conclusões, é claro que é essencial descrever a reflexão que levou a cada conclusão. E para organizar as reflexões e argumentações e conclusões do texto, é importante sempre seguir uma sequência lógica, encadear bem o raciocínio. Na construção do capítulo de discussão, focalize inicialmente na análise dos resultados e das conclusões. Depois vai adicionando outros tópicos que julgar relevantes, necessários, interessantes. Por exemplo, consequências do estudo, sua relevância, etc. Eu vou dar depois uma lista de tópicos que são muito úteis para colocar na discussão. Ficou muito claro que a discussão é apoiada principalmente nos resultados. E no início do capítulo, você pode apresentar em poucas palavras um resumo dos principais resultados para relembrar o leitor. Mas isso não significa que você deve apresentar exaustivamente todos os resultados que já foram amplamente colocados no capítulo de resultados. E, ao longo do capítulo, costuma ser necessário citar resultados, à medida que apresentar suas argumentações e a condução do leitor às conclusões. Então, aqui vai uma listagem de sugestões para tópicos para serem colocados na discussão, que são os seguintes. As principais conclusões do estudo. Os objetivos do estudo foram alcançados? As hipóteses previstas foram comprovadas? Que contribuição que o estudo traz para o conhecimento do tema? Como se comparam os resultados que você obteve com resultados outros já publicados na literatura? Há semelhanças? Há diferenças? É muito interessante discutir a que se devem essas diferenças. E lembrar que essas diferenças possíveis entre seus resultados e de outros autores podem ser devidas a muitos fatores. Por exemplo, o uso de diferentes condições experimentais, diferentes procedimentos, ou até de insumos de diferentes procedências.
Quais são as consequências dos resultados que você obteve para o conhecimento e futuro desenvolvimento dessa questão que foi analisada? Eles geram novas interpretações, novas propostas e novas hipóteses sobre esse assunto? É muito comum que uma pesquisa acabe gerando novas dúvidas que devem ser resolvidas por pesquisas que deverão ser continuadas, e é assim que a ciência avança. Podem ser formuladas novas explicações, novas propostas de modelos para a questão que foi analisada. Você pode também propor sugestões sobre como resolver esses problemas restantes e sugestões de trabalhos futuros. Às vezes é interessante relatar resultados que não foram esperados e discutir a que atribuir esses resultados não esperados. Além disso, como a metodologia que foi utilizada permitiu obter esses resultados e chegar a essas conclusões? Existem limitações no estudo apresentado? De que maneira essas limitações podem ter afetado a obtenção desses resultados e das conclusões? Eu sempre sugiro isso aos estudantes e a pessoas que estão redigindo um texto científico. Você tem o direito de colocar figuras no capítulo de discussão, para que os seus leitores talvez entendam melhor as suas conclusões. Você pode elaborar desenhos, esquemas, explicando mecanismos de ação, conclusões, hipóteses e colocar esses desenhos na discussão. Isso torna a discussão bem mais interessante e, às vezes, certos raciocínios e conclusões ficam muito mais claras quando você apresenta um esquema sobre isso, aí, um desenho. Você mesmo pode construir desenho, é muito fácil isso no próprio PowerPoint, é muito fácil de fazer isso aí. E aqui vai uma dica sobre a finalização da discussão. Em um artigo para periódico, é interessante colocar uma mensagem final, entre aspas, no desfecho da discussão. São uma ou duas frases que resumem as principais conclusões da pesquisa e talvez a relevância da pesquisa e suas consequências. É como se fosse uma lição para o leitor, para a leitora levarem consigo ao terminar a leitura. Vou mostrar agora alguns defeitos que eu tenho visto na redação da discussão. Um deles é representar todos os resultados que você obteve. Não há necessidade de fazer isso aí. O que eu falei foi apresentar um resumo dos resultados no início da discussão, se você achar interessante, mas isso é mais para relembrar o leitor quando ele está começando a ler a discussão. Por quê? Porque se for um trabalho que tem uma grande quantidade de resultados, o leitor às vezes não se lembra de todos os detalhes, de todos os resultados. Então é interessante fazer isso só para relembrar o leitor. Segundo defeito é apresentar uma longa lista de autores com todos os resultados que eles publicaram. Não há necessidade de fazer isso aí. Isso deve ser apresentado à medida que os resultados foram apresentados com as respectivas discussões e comparação com outros autores. A mesma coisa com a comparação dos resultados. Às vezes, eu já vi uma grande parte do capítulo ser ocupado por uma comparação dos seus resultados com os de outros autores. É necessário ter uma justificativa muito boa para colocar isso, quer dizer, uma enorme parte do capítulo usada para isso aí. Não faça isso aí. Isso cansa tanto a longa lista de autores como a comparação, isso cansa o leitor e ele se desinteressa, não se deve fazer isso aí. Você não deve avançar o sinal. Isso significa sugerir ou tirar conclusões que os resultados não suportam. Então, as conclusões têm que ser solidamente amparadas nos seus resultados, não é? Às vezes a gente quer forçar um pouco conclusões, mas isso não se deve fazer, porque quem está lendo isso aí vai perceber que as coisas não batem, né? Os resultados sugerem alguma conclusão e talvez não outras, não é? A discussão tem que ser objetiva. Não é possível tratar de fatos e argumentos que não são muito relevantes, né? É preciso julgar bem o que colocar na discussão. O fato de não trazer, o fato de colocar assuntos que não são relevantes resulta numa discussão que é, às vezes, desproporcionalmente longa. Isso cansa o leitor, não é interessante fazer isso aí. E prestar muita atenção na redação para não confundir sua leitora e seu leitor. Por exemplo, ao não discriminar claramente o que são fatos que você está descrevendo e o que são interpretações suas.
Então, isso tem que ficar muito claro o que é uma coisa e o que é outra. Não se pode, na redação, às vezes isso escorrega um pouco e pode não ficar muito evidente o que é uma coisa e o que é outra. Para o leitor, para a leitora, isso tem que ficar explicitamente claro. E a mesma coisa, é preciso discriminar muito bem o que são as suas opiniões e o que são opiniões de outros autores. Essas aqui estão sempre, levam a citação. Às vezes a gente também escorrega um pouco nisso aí, não pode, precisa tomar muito cuidado com isso aí. O leitor, a leitora podem ficar confusos. Mas o que é isso aqui? O que está sendo dito aqui? É a opinião do autor ou ele está citando a opinião de outros autores, por exemplo? Eu já mencionei isso em vídeos anteriores, que em dissertações e em teses, em seguida à discussão, deve-se apresentar um item separado intitulado Conclusões. E esse item contém, então, uma listagem das conclusões mais importantes que foram apresentadas no texto acima e que já foram amplamente discutidas. E em artigos destinados a periódicos, em seguida à discussão, é costume apresentar agradecimentos e créditos. Por exemplo, pessoas que forneceram insumos, que forneceram animais, pessoas que colocaram equipamentos à disposição para a realização da pesquisa, técnicas de laboratório que executaram procedimentos especializados, às vezes procedimentos que você não pôde fazer, ou às vezes procedimentos que são realizados em outros laboratórios. Tudo isso deve ser apresentado, agradecido e deve ter o crédito apropriado. Agradecimentos e créditos a pessoas que leram o texto, fizeram críticas e sugestões. São pessoas muito importantes que contribuíram muito para a finalização desse texto que você está apresentando. Pessoas que fizeram a edição final e a revisão do texto, a não ser que tenham sido pagas para tal. Não esquecer de créditos para agências financiadoras de auxílios para pesquisa e que ofereceram bolsas de estudo. Em artigos para periódicos, se for o caso, deve ser colocada após a discussão uma declaração de não conflito de interesse do estudo. Ou, se houver envolvimento com alguma empresa que patrocinou o estudo, ou elementos de alguma empresa que participaram desse estudo, deve ficar muito claro qual a relação dessa empresa com esse estudo que foi feito. Lembrar ainda, isso eu já mencionei em vídeos anteriores. Em dissertações e teses, os agradecimentos e créditos que eu mencionei, essa listagem toda, eles são colocados no pré-texto da tese, antes do texto. E, finalmente, eu vou apresentar os tempos verbais utilizados no texto da discussão. Diversos tempos verbais são empregados. Por exemplo, o pretérito. Os resultados do estudo e os resultados publicados na literatura já ocorreram anteriormente, portanto, estão no pretérito. No experimento sobre dose dupla, foi observado um aumento e assim por diante. Fulano e Cicrano, em 2017, relataram uma modificação no padrão e assim por diante. No entanto, se a gente lê artigos mais modernamente, a gente percebe que alguma liberdade é observada, né, no uso do pretérito. Por exemplo, experimentos do presente estudo sobre a dose dupla mostram um aumento. Fulano e Cicrano, 2017, relatam uma modificação no padrão, etc. O tempo presente na discussão. Por exemplo, sobre os resultados dos experimentos com a nova vacina, pode-se afirmar que, e assim por diante. Eu já mencionei em outro local, e mesmo aqui anteriormente, que na discussão agora está se usando a forma pessoal, em vez de usar apenas a forma impessoal. Por exemplo, sobre os resultados dos experimentos com a nova vacina, podemos afirmar que nossos resultados sobre a nova vacina permitem concluir. Estamos concluindo o estudo de modo a proceder, etc. E também o tempo futuro é utilizado na discussão. Por exemplo, estudos mais aprofundados sobre o uso da dose dupla serão realizados em nosso laboratório. Estudos mais aprofundados deverão ser realizados. Ou até o futuro do pretérito. Estudos mais aprofundados deveriam ser realizados para obter os resultados, não sei o quê.
Este é o último vídeo do módulo número 1 desta série de vídeos sobre redação de um texto científico, módulo que tratou do conteúdo do texto de um artigo científico, de uma dissertação, de uma tese. O próximo módulo vai tratar do estilo da escrita do texto. Basicamente, é como se expressar melhor.